Olá, gente. Olá, gente. Problemas técnicos aqui. A gente teve uma queda de conexão. Peço desculpas aí a todo mundo. Problemas técnicos desse novo normal. A gente sabe-se lá por quê. Tivemos uma questão de conexão aqui. Eu não estava ouvindo direito a Thaís. Terminei caindo minha conexão também. Vamos retomar aqui então o papo. Peço desculpa a todo mundo. Amorim de volta na conversa. Opa! Então, a todo mundo que está por aqui, Silvia, Leila, Lívia Furtado, Leila Nunes, todo mundo que está chegando. Peço desculpas aí pelo problema de conexão. Estamos retomando aqui a nossa live. A Thaís estava se apresentando e a gente teve um problema de conexão, a gente caiu. Thaís, você me ouve bem de novo? Tô ouvindo, não sei até onde me ouviram. Se quiser, eu começo tudo de novo, não tem problema. Ei, tudo bem, Ricardo? Ricardo da Manela acabou de entrar. Aproveitando para cumprimentar todo mundo que está chegando, Zeneide Dantas, Leila Nunes, Monelo Advogados, Ricardo Monelo, querido, parceiro. Semana que vem vamos estar aqui com o Marcelo Monelo, grande contador, referência também. Então, já adiantando. Thaís, você me ouve bem? Estou te ouvindo, estou aqui. A gente está tendo um probleminha de conexão. Eu peço desculpas aí a você, peço desculpa a todo mundo. Não sei o que está acontecendo. Vamos seguir. Então, você se apresentava, você falava um pouco de como você começou numa perspectiva mais corporativa, depois você começou a atuar com ingleses, e aí acho que nesse momento a coisa começou a complicar na conexão. Pois então, Lucas, eu dizia que já atuando para entidades financeiras, eu fui solicitada por um cliente que era uma entidade religiosa. Eu já atendi algumas entidades do terceiro setor. E para poder prestar o serviço para essa entidade religiosa, eu comecei a buscar subsídio aí legal, no âmbito legal, e percebi que não existia doutrina, que não existia muito material, né, que pudesse me dar subsídio para eu fazer esse atendimento. Era tudo muito genérico e muitas vezes voltado tão somente para as associações, né? E aí eu comecei a me aprofundar no tema. Foi quando eu comecei a estudar, foi quando eu comecei a buscar referências até em outros países. E assim eu fui construindo entendimentos junto com outros profissionais na área contábil, na área de auditoria, na área financeira. E comecei aí um longo caminho atendendo entidades religiosas. Tive oportunidade de prestar serviços jurídicos por uma instituição que saiu de uma filial, era uma entidade religiosa, para quase 500. Participei aí do estabelecimento de todas essas filiais, tanto no Brasil como fora do Brasil, ao longo de mais de 15 anos atuando para essa entidade. Também atendi diversas outras entidades nesse percurso e acabei abandonando aí a minha atuação direta para as entidades financeiras, apesar de ainda prestar serviço no meu escritório. Acabei tendo que focar o meu trabalho, né, direcionar a minha atividade pessoalmente quase que exclusivamente para o direito eclesiástico. E no movimento desse trabalho todo, por volta de 2011, eu já tinha escrito muitos artigos, já tinha tido entendimento de vários assuntos e acabei escrevendo um livro, que é o Manual Prático de Direito Eclesiástico, que foi um manual, né? É o primeiro livro dessa área no Brasil. De uma forma bem aplicada, ele foi escrito, então ele serviu e serve até hoje como um livro, digamos, de cabeceira para aqueles que atuam, atendem, né, entidades religiosas. E com isso eu comecei a dar palestras, comecei a fazer, promover cursos e ensinar aquilo que eu vim aprendendo ao longo desses anos nessa atuação prática, né? Hoje já são quase aí 18 anos de atuação prática, atendendo entidades religiosas, e assim eu continuo esse trabalho, né, bem diferenciado, porque o direito eclesiástico ainda é um tema bastante novo no Brasil. É uma matéria ainda não totalmente conhecida e eu fico muito feliz de poder difundir essa matéria. Fico feliz de saber que hoje já tenho outros profissionais, né, novos profissionais atuando. Quando eu comecei, era quase que eu sozinha. Eu conheci o Dr. Gilberto no Rio, que era uma referência na área de direito religioso de maneira global. Ele atuava mais na área trabalhista e a gente vai, assim, construindo relacionamentos ao longo desses anos, mas ainda somos poucos profissionais.
Então, estar aqui também é uma oportunidade de levar essa matéria a conhecimento de outros profissionais que queiram atuar nessa área, porque é uma área que carece realmente de conhecimento, assim como, né, Lucas, o terceiro setor de forma geral. Poucos são ainda os profissionais que conhecem o âmago da questão legal das entidades sem finalidade lucrativa. E muitas vezes acabam confundindo aí a aplicação da lei, né? Trazendo conceitos que são de empresas, né? Na área comercial, com cunho lucrativo, com fins econômicos, para o âmago da entidade sem finalidade lucrativa, e acaba virando uma confusão, né? Então, a gente trilha esse caminho na tentativa de destrinchar os mistérios dessas entidades. E você tem feito um grande trabalho, sou testemunha, falava na live antes de cair, você tem um perfil aqui no Instagram que é o Direito Eclesiástico, onde tem muita informação, né? Eu tenho bebido dessa informação aí também, e acho muito importante a gente fazer esse recorte, que de fato, se no terceiro setor, nas chamadas organizações da sociedade civil, essa pluralidade que compõe esse terceiro setor, né? Já é difícil, são poucos profissionais, a gente conta nos dedos aí, a gente tem uma espécie de corrente aí entre esses profissionais. Falar de organizações religiosas dentro desse setor é mais difícil ainda achar profissionais capacitados e entendidos do assunto. Aliás, eu quero cumprimentar, inclusive, o professor Biratã Batista, o professor Bira, daqui da Universidade Federal da Bahia, da Escola de Contabilidade, que tem atuado muito com organizações e me disse, né, Thaís, que estaria aqui para ver, porque ele tem um interesse muito grande, ele tem atuado com organizações. Então, a ele, meus cumprimentos aqui, que está chegando também, bem como a todos e todas que estão vindo. Eu queria começar, Thaís, por uma pergunta que é básica e que as pessoas têm perguntado e consultado, enfim, quando dialoga sobre essa questão da entidade religiosa, do formato associação, enfim, essa definição, né? Uma entidade, ela pode ser, de repente, uma fundação, uma associação ou uma organização religiosa, na hora dela, né, se registrar. Como decidir, né, por um ou outro? Eu sei que isso daria uma live inteira, você fez uma live inteira sobre esse assunto outro dia, mas, resumidamente, como é que a gente poderia pensar um pouco, raciocinar qual a opção, a melhor opção a ser tomada nessa decisão? Deixa eu fazer uma introdução ao tema, mas antes disso quero cumprimentar o Fábio aqui, que está me parabenizando. Obrigado, Fábio Figueiredo. E sobre o manual, que deve ser o Manual Prático de Direito Eclesiástico, meu livro, a boa notícia é que está sendo lançada uma nova edição, porque a má notícia é que o esgotou. Então, se vocês quiserem seguir o meu canal, Direito Eclesiástico, lá a gente está postando os conteúdos como o Lucas tem falado, mas também, em breve, a gente vai anunciar aí o lançamento dessa nova edição, totalmente atualizada, com assuntos super fresquinhos aí dos últimos anos, porque a última edição já é de 2015, então já está bastante desatualizado no que diz respeito a novidades, porque o que está lá continua valendo. Mas, pois então, Lucas, essa questão aí da associação e da organização religiosa, ela é muito interessante, porque, inclusive, esse detalhe foi o que me despertou a atenção e me fez querer aprender o direito eclesiástico de maneira específica e exclusiva, porque até 2002, o nosso Código Civil, antes, né, dele ser atualizado, a gente usava o código anterior, não tratava as organizações religiosas de maneira exclusiva. As organizações religiosas, portanto, as entidades religiosas, qualquer igreja, qualquer templo de qualquer tipo de religião que quisesse ser estabelecido legalmente, teria que ser feita, do ponto de vista legal, no formato de associação. E esse formato legal, que está estabelecido no nosso Código Civil a partir do artigo 51, ele tem critérios específicos de organização e administração. Eu vou te dar um exemplo bem básico, que é a necessidade de ter, por exemplo, como poder diretivo, né, um dos órgãos diretivos, a Assembleia Geral. E o que é a Assembleia Geral? A Assembleia Geral é a reunião dos associados que tem aí poderes de decisão de acordo com aquilo que fica deliberado no Estatuto. Então, quando eu comecei a trabalhar para entidades religiosas, eu percebi que a aplicação desse conceito legal não coadunava, não era coerente muitas vezes com a prática religiosa daquela determinada entidade, em que, por exemplo, as decisões não passavam pelos membros, as decisões eram apenas restritas aos dirigentes. E por que isso? Porque fugia um pouco daquele conceito espiritual, do conceito doutrinário, do conceito religioso em si.
onde as direções do presidente da entidade, daquele que era considerado líder, viriam, primeiro, do ponto de vista sobrenatural e espiritual, daquele que emanaria o poder para que ele pudesse estar assumindo aquela posição espiritual de liderança. Porque quando a gente fala em direito religioso, em direito eclesiástico, a gente fala de um campo muito complexo, porque você junta questões naturais no âmbito espiritual ou questões espirituais no âmbito natural. Então, você trazer o que é espiritual, o que é subjetivo no ambiente natural não é muito simples. E eu entendo que para o legislador é mais difícil ainda tratar dessas questões. Né? Como é que eu vou discutir com aquilo que eu recebi da parte de Deus, por exemplo? É uma questão extremamente subjetiva. Quando a gente fala aí, né, nas igrejas cristãs, existe muito esse conceito, né? Porque Deus me falou sobre isso, Deus falou que me deu um chamado. Então, essas questões, elas têm muito a ver com a nossa liberdade de crença. E aí a gente tem que trazer o conceito da liberdade religiosa de maneira aplicada. E o Código Civil de 2002 conseguiu fazer isso quando instituiu o artigo 44, parágrafo 1º, colocando, então, as organizações religiosas numa classificação exclusiva. A partir disso, a entidade religiosa, os templos de qualquer culto, não precisavam mais seguir os critérios das associações para serem estabelecidas. Elas poderiam ter o seu próprio formato de administração e de estabelecimento. E ainda, no parágrafo 1º do artigo 44 do Código Civil, ficou estabelecido que, além delas terem a liberdade de se estabelecerem e terem a sua administração de acordo com a sua própria visão, ou seja, com a sua própria crença, ficaria vedado ao poder público negar o registro dos seus atos ou, né, lhe impedir de funcionar. Então, isso foi um marco para mim, do ponto de vista legal, tanto para a igreja como para os profissionais, que poderiam, a partir de então, entender que uma entidade religiosa ela não precisa seguir o formato de uma associação. Ela pode estabelecer a sua forma própria de administração. Então, aí, Lucas, a gente já tem a grande diferença de uma associação para uma entidade religiosa. Porque a entidade religiosa ganhou o direito de ter a sua forma de administração, portanto, o estabelecimento através de um estatuto de maneira extremamente particular, sem necessariamente ter que seguir os critérios da associação. Por outro lado, do ponto de vista prático, as entidades religiosas elas não recebem e não têm o mesmo tratamento legal, inclusive em relação a exigências ou até a benefícios que uma associação que trabalhe no âmbito aí social de fato tem. Então, a grande diferença é essa. A gente seccionou, a gente classificou, né? O Código Civil deu à organização religiosa, deu às igrejas de qualquer culto, de qualquer crença, essa autonomia de estabelecimento, de gestão, de administração. Claro que deverão ser seguidos alguns princípios legais de direito para que seja estabelecido e para que possa haver um funcionamento adequado no âmbito aí das práticas eclesiásticas. Mas essa liberdade foi estabelecida e isso foi um marco. Inclusive, no meu livro, eu falo das fases da Igreja do Brasil, né? São fases que eu identifico nos meus estudos, e aí eu chamo de fase, essa última fase, a fase totalmente independente, onde a igreja pode se estabelecer sem depender aí de nenhum critério legal específico que possa atrapalhar a sua fé ou a sua prática da fé. Muito bom, muito interessante, né, a celebração de um direito constitucional também, né, de liberdade religiosa, enfim. Eu queria só trazer um pouquinho mais aí nessa mesma discussão, um pouco, se você pudesse, em linhas mais gerais, ou com um ou outro exemplo, daquilo que se aproxima as entidades religiosas das associações e daquilo que é diferente mesmo, marcadamente, talvez uma ou duas características que aproximam do campo das associações e daquelas que diferenciam. Olha, uma questão interessante é que, considerando o artigo 44, parágrafo 1º do Código Civil, que dá a liberdade da igreja, das igrejas, dos templos, de qualquer culto, né? Aí eu quero até fazer um parênteses, porque a gente trabalha no direito eclesiástico e assim, essa categoria do direito, né, dos profissionais do direito e também o de direito religioso, mas normalmente o direito eclesiástico, até pelo nascedouro dessa matéria, que não é aqui no Brasil, é muito comum que se reconheça como uma atuação específica da religião cristã. Mas eu sempre faço um parênteses, embora meu livro seja
focado bastante no âmbito cristão, ele se aplica a qualquer entidade religiosa. Então, quando eu falar de maneira específica, podem entender que isso serve para qualquer grupo religioso que seja estabelecido no Brasil, uma vez que nós temos aí a laïcidade no nosso país. Então, considerando essa liberdade de estabelecimento e de administração, Lucas, uma igreja, um templo de qualquer culto, qualquer religião que queira ser estabelecida legalmente, ela também pode, inclusive, escolher o formato da associação. Mas, de maneira geral, a diferença legal que existe entre uma pessoa jurídica e a outra pessoa jurídica é que a associação ela é tratada no artigo 51 e deve seguir os critérios que ali estão inseridos. Então, se eu estabelecer uma associação com fins sociais que não seja religioso e que eu não queira tratar pelo artigo 44, eu vou ter que seguir aqueles critérios, como, por exemplo, ter o estabelecimento de um órgão diretivo chamado Assembleia Geral, ou seja, tem que ter a participação dos associados nas decisões, e aí, nesse lugar, você pode até categorizar os associados que poderão votar. Você tem que seguir os critérios de prazo de mandato conforme do mandato da diretoria, conforme a corregedoria do seu estado. Isso é uma questão regionalizada. Então, por exemplo, se eu vou registrar o estatuto de uma associação, eu vou ter que seguir os critérios do prazo de mandato e do número de componentes da diretoria que, eventualmente, aquela corregedoria me determine. Porque no estado daquele determinado, né, daquela determinada entidade, certamente tem um critério específico para o registro do estatuto de uma associação. E isso não acontece com os templos de qualquer culto, por conta do artigo 44, parágrafo 1º. É bem verdade que grande parte dos cartórios ainda não conseguiu, por mais que a gente já tenha passado, né, vários anos aí dessa atualização do Código Civil, tem muitos cartórios que ainda não entendem essa diferença entre templos de qualquer culto, né, entre a organização religiosa e a associação. Muitas vezes, quando você vai registrar o estatuto de uma organização religiosa com base no artigo 44, eles querem puxar as exigências da associação. Então, do ponto de vista do estabelecimento, a diferença é essa. A associação tem que seguir esse critério. E é importante falar, Lucas, que a associação é o nome jurídico para qualquer entidade sem finalidade lucrativa. Seja ele estabelecido como um instituto, se a gente der o nome de instituto, como ONG, como associação, como núcleo, não importa o nome, é um apelido para o termo jurídico denominado associação. São 3 as categorias, né, de pessoas jurídicas sem finalidade lucrativa que a gente tem no nosso âmbito legal, que é a associação, a fundação e a organização religiosa. Então, quando a gente fala de associação, a gente fala de qualquer formato, né, de qualquer nomenclatura que tenha aí o interesse de prestar um serviço ou de se reunir com fins não econômicos para um interesse comum. Não é interesse de uma pessoa, e sim um grupo de pessoas. E aí, dependendo de qual seja a categoria dessa associação, a finalidade dessa associação, você vai ter as legislações específicas. Por exemplo, se eu trabalho na área da saúde, se eu trabalho na área do esporte, se eu trabalho na área da educação, se eu trabalho na área da cultura. Então, a classificação das associações vai depender da sua finalidade. E aí sim, a legislação aplicada também vai depender da finalidade dessa associação. No caso das organizações religiosas, das entidades religiosas, não. Ela se estabelece sempre a partir do artigo 44, parágrafo 1º, com essa liberdade, podendo, inclusive, ser estabelecida como associação se ela quiser, embora eu não acredite que isso seja o melhor caminho, porque vai tolher a igreja de uma liberdade de gestão que ela já ganhou. Então, não tem por que seguir um formato mais rígido se ela já ganhou a liberdade de estabelecer os seus próprios critérios de organização interna e de prática eclesiástica. Outra coisa que é importante destacar, Lucas, que quando a gente fala do artigo 44, parágrafo 1º, ou seja, dessa categoria das organizações religiosas, a gente fala não apenas de igreja. A gente pode também estabelecer entidades com finalidades religiosas que não são templos, como, por exemplo, uma associação missionária, como, por exemplo, um instituto de ensino religioso, que não tem necessariamente o interesse de promover culto, mas tem uma finalidade religiosa. Tem aí, no âmago da sua atuação, uma conotação religiosa.
E é importante também dizer que essas organizações, podendo estar inseridas no artigo 44, parágrafo 1º, não ganham a benesse tributária dos templos de qualquer culto. Elas podem ser estabelecidas legalmente como uma organização com base no artigo 44, parágrafo 1º, porém elas não ganham o privilégio, né, da benesse tributária que o templo de qualquer culto ganha, porque a Constituição é clara em dizer que somente templos poderão usufruir do benefício tributário. Muito, muito bom, super interessante essa discussão. Eu queria aproveitar e fazer uma pergunta que a Zeneide mandou, já nessa linha, falando sobre entidades religiosas e o Miroski, né? Em que medida essas entidades religiosas elas estão albergadas ou não pelo marco regulatório das organizações da sociedade civil? Olha só, o Biratã fez aqui um posicionamento e eu queria esclarecer uma questão. A igreja, as organizações religiosas não passaram a ser pessoas jurídicas de direito público. Elas continuam tendo natureza jurídica de direito privado. O fato delas terem ganhado essa autonomia não significa que elas agora estão suscetíveis ao direito público. Não, elas são da categoria de natureza privada, tá? E aí, em relação ao marco regulatório, eu costumo dizer o seguinte, ô Lucas, a gente aqui no nosso país, eu tenho falado muito isso nas lives, a gente aqui no nosso país, a gente acaba não conseguindo ter uma coerência no estabelecimento da legislação. Por quê? É promulgada uma legislação no âmbito federal e essa legislação não alcança os outros poderes. Então, muitas vezes não alcança o poder estadual, não alcança o poder municipal e a gente não consegue aplicar aquela legislação. Então, enquanto, por exemplo, o marco regulatório trouxe a possibilidade de entidades de cunho religioso também terem acesso a benefícios no âmbito tributário, a ter acesso a parcerias públicas, a gente não consegue fazer isso na prática, porque quando a gente tem que ter o acesso, a gente não tem uma legislação no poder estadual, nem no municipal, e nem mesmo no federal, no âmbito da prática, que automatize isso, que possa fazer isso acontecer na prática. Então, eu tenho dito que a gente tem uma discrepância legislativa que acaba trazendo uma confusão. Vou dar um exemplo prático para você entender o que eu estou falando. Não sei se era isso que você estava querendo, se você perguntou, mas eu acredito que sim. Se não fosse, isso mesmo. Eu vou te dar um exemplo. Nessa coisa da pandemia, o ano passado inteiro foi uma loucura, né? Eu atendendo igrejas, era uma loucura, porque todo mundo queria saber se a igreja podia abrir, se não podia abrir. Imagina, eu atendi igrejas no Brasil inteiro, milhões de municípios, cada município tinha uma situação. Aí veio o nosso presidente Bolsonaro, sancionou um decreto dizendo que igrejas, né, as entidades religiosas, eram reconhecidas como atividade essencial. Então, todas as igrejas queriam abrir e queriam funcionar porque elas eram consideradas pelo decreto federal como uma entidade, né, como uma atuação de atividade essencial. E aí, o que aconteceu? O que começou a acontecer? Tanto os governos dos estados como os prefeitos nos municípios baixavam decretos que não reconheciam essa atividade essencial nos seus municípios. E as igrejas insistiam que queriam que o decreto federal fosse reconhecido. E aí eu dizia o seguinte para aqueles que me procuravam: olha só, o governo federal ele não vai fiscalizar se a tua igreja está aberta. Quem vai fiscalizar é o poder municipal, é o legislativo da tua cidade. Então não adianta ele ter decretado que é atividade essencial, porque na prática quem vai lá bater na sua igreja para saber se você está funcionando ou não é o município, não é nem o estado. Então você vai ter que se submeter ao que o decreto municipal está determinando, independentemente do que o federal faz, porque quem fiscaliza é o municipal. Quem fiscaliza a atividade prática, né, a abertura do estabelecimento, a regularidade de funcionamento é o município. Então não adianta você ter um decreto federal que ele não alcança o município. A mesma coisa aconteceu, Lucas, só para você ter uma ideia, em relação a uma situação bastante interessante, que foi o fato de ter saído um decreto aí, se eu não me engano, no finalzinho de 2019, onde, por um decreto federal, as entidades religiosas, as igrejas que atuassem com gestão administrativa centralizada estariam desobrigadas de abrir o CNPJ para suas filiais.
Então parece maravilhoso isso, né? Parece que desburocratizou. Mas não adianta que não funciona na prática. Porque quando você vai abrir uma igreja, uma congregação lá no interior de uma determinada cidade, você vai ver que lá na prefeitura não vão abrir, não vão te dar o seu alvará se você não tiver um CNPJ local. Você não vai conseguir abrir uma conta, muitas vezes, daquele banco local, porque você tem um CNPJ de uma outra cidade, muitas vezes de um outro estado. Então, assim, a gente tem uma grande confusão legislativa no nosso ordenamento legal, infelizmente. E é a mesma coisa que acontece aí com o marco regulatório. Muito, muito interessante, querida. De fato, instigante também. Teria aqui uma infinidade de perguntas, a gente já caminha. Aí eu queria só aproveitar uma paradinha aqui para a gente respirar e convidar todo mundo, quinta-feira, das 17h30 às 19 horas, nosso canal Oscar Legal no YouTube. Não é aqui no Instagram, é lá no YouTube. A gente vai ter uma discussão sobre um debate sobre relações de trabalho e previdenciárias nas OSCs, nas organizações da sociedade civil. Eu estou com 3 convidados, o Bruno Passos, que é advogado, trabalhista, professor de Direito do Trabalho, mestre em Direito Público aqui pela Universidade Federal da Bahia, a Cariana Guedes, que é do Recife, uma advogada que tem muitos anos trabalhando com organizações também, ela tem um canal chamado Previdenciando, também vai falar sobre direito previdenciário, e a Camila Gbu Alush, que vai falar, que é advogada trabalhista também, da SBSA Advogados, e vai falar também sobre questões de direito do trabalho, das relações de trabalho nas organizações. Então, quinta-feira, 17h30 às 19 horas, em nosso canal Oscar Legal no YouTube. Aproveita, se inscreve lá no canal, bota lá o sininho, faz seu comentário, dê seu apoio aí ao nosso trabalho. E aproveitar já também nessa mesma pegada, na próxima terça-feira, live Oscar Legal aqui, dia 2 de março, primeira live do mês, a gente vai estar com o Marcelo Monello, ele que é contador, e vai estar falando sobre a gestão contábil nas organizações da sociedade civil. E por falar em gestão contábil, voltamos aqui às nossas organizações religiosas e tem uma pergunta que sempre aparece, sempre se faz, e que certamente você também ouviu por demais, que é falar um pouco aí sobre as questões tributárias, as imunidades, as isenções, enfim, como as entidades religiosas têm, né, ela tem a imunidade constitucional, também os templos, e falou um pouco aí agora sobre isso, mas fala um pouquinho mais detidamente sobre isso para a gente. Olha, o Fábio, até eu estou lendo aqui nos comentários, fez uma pergunta sobre se a instituição eclesiástica, além dos seus registros de gerenciamentos financeiros e pagamento de alguns encargos, é obrigada a fazer registro contábil com o contador da sua vida financeira. Fábio, essa pergunta é muito boa, porque mostra que realmente muitas pessoas ainda não conhecem a... Quando a gente fala em imunidade tributária, é fato que a igreja está desobrigada de todas as questões que envolvem o fisco, que envolvem o leão. E não é assim. A imunidade tributária da entidade religiosa, ela é limitada ao imposto. O imposto é uma categoria dos tributos. Os tributos, eles são classificados em impostos, taxas e contribuições. E muitas pessoas não entendem a diferença disso. Até nos meus cursos eu procuro de uma maneira muito prática e muito didática explicar a diferença entre esses 3 conceitos para que tanto o líder religioso, né, a igreja, quanto o profissional consiga entender qual é de fato a obrigação e a desobrigação da igreja. Portanto, uma entidade religiosa, ela não paga o imposto sobre a renda que ela tem, que geralmente advém de arrecadação de doação voluntária, né? Então, ela não paga o imposto sobre essa renda, ela não paga o imposto sobre serviços que ela presta e ela não paga o imposto sobre o patrimônio que ela tem. Se a gente for considerar isso no ambiente corporativo, todas essas condições são tributáveis para aqueles que trabalham de forma comercial, empresarial. Ou seja, se eu tenho a arrecadação, no meu escritório, eu trabalho numa empresa, né, eu sou sócia de um escritório, tudo que eu arrecado, tudo que eu faturo, eu preciso pagar imposto de renda. A igreja não. Porém, a igreja não é desobrigada da acessória, da obrigação acessória, que é entregar a DIRF, declarar quanto ela arrecadou. É importantíssimo que ela tenha um controle contábil exímio para que ela possa demonstrar quanto ela arrecadou naquele ano, ainda que ela não venha recolher imposto sobre aquela renda. E outra coisa que é importante falar, ô Lucas, é que
as instituições religiosas, na condição de fonte pagadora, elas têm as mesmas obrigações que qualquer outra fonte pagadora empresarial, comercial. Então, por exemplo, quando ela paga a renda dos líderes religiosos, ela precisa fazer a retenção do imposto de renda na fonte e recolher a DARF da renda daquele líder religioso, do pastor, do ministro de confissão religiosa que venha a ser remunerado. Porque essa retenção é uma obrigação secundária que a igreja não está isenta, não está desobrigada. Ela também tem obrigação, por exemplo, de reter na fonte o ISS daqueles que lhe prestam serviços. Então, essa obrigação tributária não é apenas no que diz respeito ao pagamento do seu imposto. A igreja ela tem uma série de obrigações que ela tem que observar. Por isso, o contador, ele é um profissional que a igreja não pode abrir mão. Eu conheço várias entidades que já me procuraram, a gente tem uma série de situações bastante graves que envolvem o desconhecimento dessa obrigação, porque isso gera multa, isso gera uma série de complicações que, inclusive, vai atingir o líder, né, legal daquela entidade religiosa, ou seja, o responsável tributário, o responsável civil, aquele que é o presidente da organização. E, neste lugar ainda, é importante a gente saber que existem, inclusive, entidades religiosas, igrejas, Lucas, que estão perdendo o CNPJ. O CNPJ tem sido baixado automaticamente pela Receita, porque estão ali há anos sem nenhuma atividade. Eles trabalham, a igreja existe, mas nunca prestou a sua declaração, nunca entregou a sua DIRF, e com isso a Receita Federal tem entendido que ela não existe mais e aquele CNPJ ela perde. Então, eu já tenho sido procurada por algumas entidades desesperadas por conta dessa situação. E existem outros gaps de informação, aí, outras falhas no âmbito das práticas administrativas das entidades religiosas. Como, por exemplo, Lucas, existem várias entidades religiosas que têm ali, por uma questão até de desorganização interna, né, por falta de uma prestação de serviços de um profissional habilitado, de um advogado, que tem um mandato de diretoria que tem prazo estabelecido e ela não renova. E aí fica anos com aquela diretoria com prazo vencido. Quando o banco resolve fazer uma auditoria, percebe que aquele prazo está atrasado, vai e solicita para aquela igreja que apresente a nova diretoria e a igreja nem tem. Teve uma situação bem interessante, Lucas, de uma igreja que ela ficou anos sem atualizar a diretoria. O pastor que era o presidente, era uma entidade religiosa cristã, o pastor que era presidente já tinha falecido. E a filha dele assumiu de forma compulsória lá a direção da igreja, nunca documentaram nada disso, o estatuto não falava sobre sucessão, e ela ficou dando continuidade nos trabalhos, inclusive bancários. Até que um dia a auditoria do banco chegou e falou: filha, eu preciso da atualização do seu documento. E ela falou: doutora, o que eu faço? Meu pai morreu há não sei quantos anos. É uma situação que se não resolve se não for judicialmente. Então, assim, ela ficou sem poder movimentar a conta, ela teve um problema, assim, enorme, porque lá atrás ela não cuidou da documentação. Isso é muito comum. As entidades religiosas, elas têm esse péssimo conceito de que, por não ter, né, obrigação de pagar imposto, ela é desobrigada de todas as demais, os demais registros e administração interna que qualquer pessoa jurídica precisa ter. Thaís, eu tenho conversado aqui com muita gente, né, desse setor, das organizações, dentre eles grandes contadores, né, gente da área contábil, Ricardo Monello, o Nailton Cazumbá, Ricardo que é contador e advogado, na verdade, Daniela Marra, enfim, outros contadores e os próprios gente da área jurídica. E é muito comum nesse setor essa mesma história. A entidade, ela entende, né, tem aquele coração enorme, ela quer fazer, quer mobilizar o bem, mudar o mundo, enfim, cheio de boas intenções, mas com pouca técnica e às vezes pouco entendimento. Né? Sou sem fins lucrativos, eu não pago imposto, então eu não preciso de um contador. E se enrola com relação às obrigações, às vezes as obrigações diretas, muitas vezes as obrigações acessórias e essas questões jurídicas mais elementares, que é a diretoria, a documentação, a regularidade jurídica, a regularidade com o INSS, com os órgãos, enfim, arrecadadores de controle, etc. Então é muito comum. Então a importância, né, aqui reafirmando também para o campo das entidades religiosas, a importância de um acompanhamento, de uma assessoria contábil especializada, que conheça, que dê atenção devida para as entidades, e de um acompanhamento jurídico, sim, do entrelaçamento, da boa relação desse olhar jurídico e
né, contábil. Isso desde a primeira live que eu faço, já são 30 e poucas. A gente tem falado, Thaís, a mesma questão aqui, da importância de ter uma assessoria contábil e de uma assessoria jurídica especializadas, que dê atenção, que dê retaguarda de fato, faça uma gestão para que essa organização evite os problemas, as questões preventivas, e não deixar o problema crescer e virar quase que insolúvel, né, para que você tome algum tipo de providência, ficar sem movimentar a conta de banco, enfim, isso realmente pode complicar, pode até levar ao fechamento da organização, né? Ô, Lucas, você sabe o que é interessante? Como eu falei, apesar do direito eclesiástico não ser exclusivo para a religião cristã, até pelo fato de no Brasil os cristãos serem a maioria, acaba que eu tenho muitos clientes, né, que são religiosos cristãos, seja evangélicos ou não, mas que acabam tendo aí uma natureza, uma forma de atuação um pouco parecida no que diz respeito ao relacionamento com os profissionais. Por ter essa questão, essa conotação espiritual, existe muito, assim, eu até acho que é um pouco de um receio de corporativar a organização religiosa, então eles acabam fugindo um pouco de tudo aquilo que é muito profissionalizado, né? E o que você falou é muito importante, porque é necessário que haja uma conscientização de que a prevenção, uma boa assessoria jurídica, ela vai estar validando aquela atuação da entidade religiosa, até porque geralmente isso diz respeito até à própria crença, né? De você estar legal diante não só das questões espirituais, mas diante da lei. Igreja legal é uma igreja que está legal diante da lei também. Então, eu costumo trazer a importância de se ter um profissional habilitado para que a igreja não sofra também as consequências de uma prestação de serviço que não foi adequada, porque acontece muito isso. Como é da natureza das entidades religiosas atuar com prestação de serviço voluntário, é muito comum, Lucas, os pastores, os líderes religiosos contarem com uma mão de obra de algum membro da igreja, de algum fiel da igreja, que seja contador, que seja advogado. E o que acontece? Aquele advogado, muitas vezes, atua em outra área e não conhece o direito eclesiástico e acaba prestando um serviço deficitário. Inclusive, por isso, Lucas, eu tenho aí alguns anos tentado direcionar a minha área de ensino, inclusive para advogados, né? Ano passado eu lancei um curso que era exclusivo para advogados, volto a lançar esse ano, logo mais agora em março, eu quero aí deixar um convite para os advogados de plantão, contador também, porque eu estou ensinando mesmo advogados a atuarem nessa área, porque muitas vezes o pastor, o líder religioso, ele quer aquele advogado da igreja dele, mas aquele advogado não está habilitado. Então, eu tenho tentado habilitar esse profissional para que preste um serviço adequado para a sua igreja, né? Eu queria aproveitar e fazer um convite que a partir do dia 1º de março até o dia 5 de março, eu vou estar numa jornada de direito eclesiástico e no dia 5 de março a gente vai ter uma masterclass de direito eclesiástico. Então, anota aí, do dia 1º ao dia 5, todos os dias 17h57, e no dia 5, depois disso, às 19h57, vai ter uma masterclass falando sobre esse tema para impulsionar outros profissionais da área jurídica a conhecerem essa matéria e poderem ajudar, então, as suas entidades religiosas de maneira legítima, com conhecimento de causa. Eu sempre deixo meu canal aberto para responder questões, eu estou sempre disponível no Instagram para poder realmente promover aí uma conscientização desse campo, né, jurídico, né, para os profissionais que atendem as entidades religiosas não ficarem deficitários aí no que diz respeito à prestação de serviço. Muito bom, você é de fato uma lutadora por esse tema, sou testemunha, tem feito muito, aproveitado as redes sociais, ocupado com essa informação tão importante. Então prestigiem, se inscrevam lá no canal também do Direito Eclesiástico, que é muito bom, tem muita informação. O Fábio está perguntando, o canal no YouTube eu tenho lançado também todas as lives lá, é Direito Eclesiástico, tanto no Instagram quanto no YouTube. Perfeito. Vou aproveitar para relembrar o pessoal da promoção que a gente vai fazer do sorteio. Gente, tivemos um pequeno atraso aqui, eu já falei isso, mas a gente teve uma pequena tentativa de invasão aqui nas nossas redes sociais. Sinal de que o negócio está indo bem. Quando tentam invadir os nossos canais, né, deve estar incomodando alguém, ou deve estar chamando a atenção, sei lá, fazendo sucesso. Porque tentaram... Então a gente teve um pequeno atraso, mas nós estamos nos organizando, né, com as questões de segurança tecnológica, enfim, para que não haja nenhum tipo de vazamento ou qualquer problema com a identidade das pessoas. Então a gente segurou um pouco, mas a promoção está valendo. São 5 livros da coleção Sustentabilidade Econômica das OSCs, do GIF com a FGV Direito,
tá bom? Não é um livro só, não, por vez, são 5 livros, é o pacote inteiro da promoção, tá? O primeiro requisito, o único requisito que está estabelecido é estar seguindo a gente aqui nesse perfil no Instagram. Os demais requisitos eu vou falar provavelmente na próxima live, tá? Na terça-feira que vem. A gente está tendo esse ajuste, de fato, peço desculpa, criei uma grande expectativa com esse sorteio, um monte de gente tem me procurado com relação a isso, mas a gente teve problemas internos, problemas tecnológicos, e a gente já está resolvendo. Na próxima live, acredito que a gente vai estabelecer aí os critérios para quem quiser ganhar a coleção dos livros, a coleção física, né? Porque eles estão na internet para baixar gratuitamente, você pode fazer o download lá no site do GIF ou da FGV, mas a gente vai sortear e vai dar para alguém aqui, algum seguidor do nosso trabalho, algum apoiador do nosso trabalho, os 5 livros da coleção do GIF com a FGV, uma parceria nossa com o GIF. Bom, voltando aqui, Thaís, você falou muito da liderança, do pastor, né? No caso das igrejas com que você tem tido mais experiência, como você tem colocado. Essa relação do líder, né, com a entidade, esse vínculo, é um vínculo trabalhista, é um vínculo voluntário, como é que se dá isso? Como é que a gente pode entender melhor essa relação? Boa. O Lucas está travando aí. Opa, voltou? Lucas? Voltou. Opa! Então, boa pergunta essa, é uma questão também bastante importante. Inclusive, eu fiz uma live na sexta-feira. A Rosária está até perguntando se vai ter outra live. Rosária, entre no meu Instagram depois, que lá tem várias lives, ou no YouTube, que tem vários assuntos que a gente já vem falando, tá? E todo dia eu estou fazendo live às 17h57 falando de vários temas. Esse tema do vínculo com o pastor, com o líder religioso. O que acontece? Na nossa legislação, os ministros de confissão religiosa, eles não são reconhecidos como um profissional no âmbito de carreiras, né? Como regidos pela CLT. Então, se reconhece um líder, um ministro de confissão religiosa, como aquele que tem uma vida consagrada, um chamado espiritual. E por essa motivação, não se reconhece o vínculo de trabalho, porque entende-se que ele não tem interesse econômico, interesse financeiro, ele não tem interesse de galgar aí uma carreira profissional. Ele tem que ter, de fato, uma vida consagrada. Então, o vínculo de relacionamento com a entidade religiosa é um vínculo espiritual. A subordinação é uma subordinação no âmbito espiritual. É claro que no âmbito dessa relação existem obrigações e direitos recíprocos, mas não necessariamente com a necessidade de estabelecer-se um vínculo regido pela CLT, exatamente por conta dessa conotação espiritual. Porém, Lucas, é importante falar que nós estamos tão avançados na questão aí da proliferação das entidades religiosas e da maneira como se lida com o líder religioso, né, no ambiente eclesiástico, da relação do pastor com a igreja, do líder religioso com a igreja, que já tem acontecido dos nossos tribunais reconhecerem vínculo de trabalho, mas isso acontece, Lucas, quando é reconhecido pelos nossos tribunais, pelo judiciário, que aquela entidade religiosa, ela está desvirtuando a sua verdadeira finalidade. Ela tem atuado mais como uma organização com cunho financeiro, quando ela promove, digamos assim, comercialização de produtos, ou quando ela estabelece meta de vendas para os pastores, ou mesmo quando ela estabelece meta de membresia, quando ela estabelece meta de arrecadação. A igreja, quando se equipara a uma organização empresarial, ela pode vir a sofrer no judiciário a consequência de ter, por exemplo, não só a perda da sua classificação como uma entidade religiosa, como também o reconhecimento de vínculo de trabalho com aqueles que são seus líderes, porque são entidades que deixaram de ser, na sua essência, uma entidade de conotação espiritual. Elas usam a questão religiosa, elas usam a conotação religiosa, elas usam da liberdade religiosa, mas no fundo elas acabam angariando lucro, né? E muitas vezes repartindo aí o superávit da sua arrecadação com a diretoria. E isso, apesar de ser mascarado do ponto de vista legal e prático, é reconhecido pelo fisco por conta de diversas evidências, né? Confusão patrimonial, uma vantagem ilícita aí no que diz respeito à remuneração, e aí pode sim ser reconhecido o vínculo do trabalho daquele líder religioso, daquele pastor com a igreja. Mas se a gente estiver falando de uma igreja de verdade,
cunho essencialmente religioso, com essa finalidade, e aquele líder religioso, aquele pastor tem uma vida consagrada e uma atuação que seja especificamente e exclusivamente espiritual, ele não tem um vínculo de trabalho e a igreja não precisa submeter a CLT nessa relação. O que não significa que ele não pode ser remunerado. Ele pode sim, e essa remuneração é reconhecida pelo nosso poder público de uma maneira legal, desde que, como eu já disse aqui, seja tributada de acordo com a tabela de imposto de renda. E daí reiteramos a importância da gestão contábil disso, de ter uma contabilidade afinada com essas questões, que entenda e que registre isso contabilmente da maneira mais correta possível, né? De acordo com aquilo que manda a legislação. Isso é importantíssimo e a gente já falou sobre isso. Então, eu queria aproveitar a deixa para fazer um convite amanhã, né, pelo canal no YouTube da Escola Aberta do Terceiro Setor, a dica boa. Amanhã amanhã, quarta-feira, vai ter um painel chamado Balanço do Exercício 2020 e Parcerias Públicas. E vão estar lá Nailton Cazumbá, Daniela Marra e Renato Dolabella, 3 feras do campo social, vão estar discutindo essas questões. Então, eu recomendo a todo mundo acessar amanhã, às 7 horas da noite, o canal da Escola Aberta do Terceiro Setor, a quem cumprimento aí os 3 amigos que vão estar amanhã falando, e a Escola Aberta do Terceiro Setor, que é uma parceira grande aqui do Oscar Legal Instituto, e também, de novo, convidar todo mundo quinta-feira. Então, amanhã vocês vão assistir a Escola Aberta do Terceiro Setor às 19 horas, na quinta-feira, 17h30, às 19 horas, no canal do YouTube do Oscar Legal Instituto, as questões trabalhistas e previdenciárias. Thaís, a gente, né, é isso, essa coisa da live, a gente quando começa a gostar da live, começa a engrenar, pisca o olho e está acabando. Então a gente tem mais 6 minutinhos, que é muito pouco. Eu sei que a gente tinha muita coisa para conversar, só eu aqui tenho umas 10 perguntas e mais uma infinidade de perguntas, um monte de gente pedindo seu contato aqui, com relação... Então, direito eclesiástico é aqui o contato, pode mandar um privado para ela responde. Vocês estão vendo aí, uma simpatia, uma figura muito aberta, de fato, né? A gente tem trocado aí uns e-mails, uns materiais também, tenho acompanhado o trabalho dela aqui no Instagram, do Direito Eclesiástico, também, claro, lá no YouTube, e tem muita coisa boa, recomendo fortemente. Então, infelizmente, a gente vai ter que ir se despedindo. Eu queria fazer mais uma perguntinha, queria que você falasse, na verdade, do livro. Esse é um livro de referência, confesso que procurei para comprar e, de fato, acabou o livro, né? Então, eu vou esperar aí a segunda, ansioso essa segunda edição, vou, claro, adquirir o meu, mas queria que você falasse do livro rapidamente, dessa obra que é referência no Brasil, pioneira, né, vanguarda também, porque está à frente, né, do que se tinha, e pudesse, então, deixar suas honrosas despedidas também aí para a nossa audiência. Quem sabe a gente vai marcar outro bate-papo, porque, de fato, foi pouco. É verdade. Olha só, Lucas, de fato, esse assunto ele rende aí uma conversa para horas, e eu já gosto de falar, né? A Simone tem que fazer uma pergunta sobre uma dica de ouro. Vou te responder, Simone. A dica de ouro que eu dou é: customize o estatuto do seu cliente. Não queira fazer igual a do vizinho. O cliente ele precisa ter um documento que fale de quem ele é de maneira exclusiva, de acordo com aquilo que ele de fato pratica como fé. Então, a melhor coisa que você pode fazer pelo seu cliente quando você for fazer um estatuto é entender a essência da sua natureza, da fé que ele professa, e colocar no papel aquilo que de fato ele precisa ter como norte para sua gestão, para sua administração. E aí você pode criar isso de maneira bastante criativa, com base nos princípios legais. Se precisar de dica, pode me chamar depois lá no Instagram. E aí, Lucas, para falar um pouquinho do livro, de fato esse livro é um livro pioneiro. A verdade é que a minha atuação, ela é uma atuação pioneira. Eu fui a primeira advogada no Brasil que falou desse tema e que começou a falar desse tema, como eu te falei. Eu comecei estudando isso para poder aplicar na prática. E o fato de eu ter trabalhado aí ao longo de mais de 17, 18 anos, exclusivamente para entidades religiosas, me fez conhecer na prática muitas situações. Então, hoje eu falo de coisas que eu vivenciei na prática. Então, eu ensino aquilo que eu já errei, já acertei,
para trazer prontinho para vocês que estão aí começando a trabalhar na área. O Manual Prático de Direito Eclesiástico é um livro que tem 18 ou 19 capítulos, não me lembro. É escrito numa linguagem muito fácil de entender. Eu não sou daquelas que gosta de um jurídico muito rebuscado, então eu falo bem claro, eu procuro ser didática, eu quero que as pessoas entendam aquilo que a gente está tentando ensinar. Gosto de fazer com que a pessoa compreenda o conceito e não que simplesmente memorize aquilo que deve ser feito. Então eu procuro explicar o caminho para que a pessoa possa depois aprender e caminhar sozinha. Então é um livro que tanto advogado, como contador, como administrador e como pastor ou líder religioso precisa ter de cabeceira. Nessa nova edição eu vou dar uma repaginada, a gente vai continuar com os mesmos temas, vou acrescentar novos temas, vou falar de LGPD, vou falar de abuso de autoridade espiritual, vou falar da descaracterização da entidade religiosa e perda da imunidade tributária, um monte de assunto que aí na novidade das circunstâncias tem aparecido. Então fiquem ligados, porque em breve, acho que já em março, a gente tem essa nova edição e vai ser um prazer poder vir aqui de novo apresentar e sortear aí no seu canal aí alguns manuais para os seus ouvintes, para os seus seguidores. Opa, já estou inscrito nesse sorteio, hein? Desde já. Thaís, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui, de coração. A gente já estava há algum tempo discutindo a necessidade, a importância de trazer alguém para falar desse tema. As organizações religiosas são atores sociais importantíssimos nesse país, né? Nós temos um Estado laico, mas nós temos uma relevância social, né? Um país de diferenças sociais tão grandes. As igrejas, os templos, as organizações religiosas têm um papel social importantíssimo ao lado da universidade, das entidades, ONGs, associações, dos próprios partidos políticos, enfim, são atores sociais de super relevância, e a gente já tinha notado essa lacuna dessa discussão aqui no nosso espaço de diálogo também. Então, que bom que a gente pôde se encontrar aí nesses caminhos, que você pôde vir aqui não só conversar comigo, como eu costumo dizer, mas também com a nossa audiência, especialmente para expor essas questões para a nossa audiência. A Thaís já colocou, mas ela tem o contato dela aqui, o Direito Eclesiástico, você pode entrar em contato pelo direct, enfim. Então, todo mundo vai ficar à vontade para seguir a Thaís, para aprender também com ela. E certamente a gente vai marcar outras oportunidades, se não aqui numa live, num debate com mais alguém, que a gente possa trazer outros pontos de vista também. Quem sabe, vamos pensar aí o que a gente pode fazer de interlocução mais para frente. Mas, de todo modo, toda a gratidão por esse bate-papo aqui comigo. A gente já está encerrando, daqui a pouco o Instagram, né, corta a nossa fala. Então, brigadão novamente. Eu queria aproveitar, só para finalizar aqui, convidar o pessoal, você já colocou aqui também, a Jornada de Direito Eclesiástico, então, de 1º a 5 de março, no Instagram, Direito Eclesiástico, às 17h57. Opa, aproveitar para cumprimentar aqui o doutor Tomás de Aquino, doutor André Carvalho, grandes advogados chegando aqui, pena que a gente já está acabando. E queria reiterar o convite para todo mundo aqui, quinta-feira, a gente vai estar discutindo as questões de trabalho e previdenciárias nas organizações da sociedade civil. Nós vamos estar com o Bruno Passos, com a Cariana Guedes e com a Camila Bu Alush, lá no nosso canal do YouTube, às 17h30, às 19 horas, no nosso Que Legal Debate, quinta-feira, agora, dia 25. E no dia 2, nós vamos estar de novo aqui na live Nosso Que Legal, com o Marcelo Monello, falando sobre gestão contábil. Esse mês de março, a gente está com bastante convidados super legais. A gente vai estar com a Maria Elisa Ruber falando sobre cooperação internacional. Vamos ter a Terezinha Cionini falando sobre o Ministério Público e as entidades sociais. Vamos falar sobre transparência com a Janaína Rodrigues. Enfim, vamos estar com o mês cheio. Amanhã também tem, na Escola Aberta do Terceiro Setor, um debate com o Renato Dolabella, Nailton Casumbá e a Daniela Marra. Então, uma semana com bastante trabalho, com bastante discussão para todo mundo. Um grande abraço, Thaís. Um grande abraço a todo mundo. Tamo junto e até quinta-feira, debate Nosso Que Legal no nosso canal no YouTube. Um abração. Tchau, obrigada pelo convite, até a próxima.